produtos, nosso primeiro encontro aqui no ano de 2018. Meu nome é Manuel Frederico, eu sou evangelista de tecnologia aqui da Magic Software Brasil. E eu estou hoje com vocês então para nós conversarmos um pouco mais a respeito de tecnologia Magic e todos os recursos que nós temos com os produtos Magic. Hoje especificamente eu vou estar falando com vocês a respeito do Magic XPI e de alguns recursos interessantes que nós temos já desde a versão 4.5, que foi lançada há uns 2 anos mais ou menos, mas também eu vou estar usando hoje a versão 4.7 para mostrar para vocês algumas dicas, alguns truques bem interessantes que nós temos no produto. Tá? Eu vou então chavear aqui para o meu monitor. E o que eu quero mostrar hoje para vocês, conversar um pouquinho com vocês, é um recurso que nós temos no Magic XPI, que se chama User Functions, ou funções definidas pelo usuário. Quando nós estamos desenvolvendo um projeto Magic XPI, em muitos pontos desse projeto nós vamos fazer uso então das expressões de regras que o Magic XPI nos disponibiliza. E essas expressões elas são basicamente, vou só dar um exemplo aqui para vocês. Criação de regras através do uso de expressões, operadores, né, no Magic XPI. Então nós temos uma biblioteca de funções pré-definidas e o que eu quero mostrar hoje para vocês é como nós podemos customizar essa biblioteca e criar novas funções nós mesmos, que é o que se chama, no caso aqui no Magic XPI, de User Functions, funções definidas pelo usuário. Tá? Como é que nós vamos criar uma nova função e poder utilizar ela junto com as funções standard da biblioteca nos nossos projetos Magic XPI? Inicialmente eu vou fechar o projeto aqui. Tá? Para fazer isso, nós temos alguns passos a seguir, que eu vou estar mostrando para vocês agora. E é importante também observar a ordem que nós estamos executando esses passos. Nós temos na instalação do Magic XPI, na pasta Studio, onde nós escolhemos instalar o produto, nós temos a pasta Studio, e lá dentro nós vamos ter um arquivo chamado Function Description. Nós temos 2 desses arquivos, um em inglês e um em japonês. A menos que você esteja desenvolvendo algum projeto especificamente na linguagem japonesa, nós vamos estar trabalhando então com um arquivo original em inglês. Esse arquivo é um XML e ele contém, na verdade, a lista de todas as funções que são permitidas no Magic XPI nos nossos editores de expressões. Tá? Todas aquelas funções que estão lá listadas, elas têm a sua interface aqui definida, nesse arquivo Function Description. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é editar esse arquivo XML e adicionar interfaces para as nossas novas funções, para que a gente possa utilizar ela dentro do Magic XPI. Então, eu vou até o final do arquivo, tá? E vou adicionar uma interface, que é um nó function, que nós temos aqui. Vou fazer uma cópia para facilitar a minha digitação. E aí eu vou editar algumas informações, como por exemplo display name. Display name é o nome da função que eu quero acrescentar na minha lista de funções do Magic XPI. Então eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar ela de lottery. Tá? Return value é um código que define qual é o tipo de valor que essa função retorna. Nós temos como código uma sequência de letras, deixa eu localizar elas aqui. Tá?
A significa um dado do tipo string, N é número, B é blob, D é data, T é de hora e L é o booleano. Tá? Então são 6 opções que nós temos que equivalem aos tipos de dados suportados pelo Magic XPI que nós podemos utilizar para definir a nossa função. É importante que a nossa função tenha um valor de retorno, então eu vou usar aqui. Em casos específicos que a gente vai criar uma função que não é possível ter um valor fixo, ou seja, ela pode ser que ela retorne um blob, pode ser que ela retorne uma string, aí é permitido utilizar o ponto de interrogação. Tá? Mas nós não vamos nos aprofundar muito nisso, a gente vai fazer uma função mais simples, que ela vai retornar uma string. Esse terceiro argumento aqui, também ele é importante, que é o hide item, né? Ele define, através de um yes ou no, se essa função vai aparecer na lista lá no Magic XPI Studio. Então, quando nós estamos editando uma expressão, nós temos uma lista de funções disponíveis, mas só é listada as que têm essa propriedade aqui, yes. Funções como, por exemplo, xml get null, perdão, falei o contrário, hide item, só serão listadas no estúdio as que têm essa propriedade no, ou seja, não é para esconder. Tá? Funções como essa aqui, que já vem pré-definida, xml get null, por exemplo, ela tem o hide item yes, ou seja, na nossa lista, ela não aparece, mas nós podemos escrever uma função Magic XPI utilizando essa, nós podemos escrever uma expressão utilizando essa função, porque ela está aqui no meu function description. Porém, na minha lista lá, quando eu vou fazer um browse de todas as funções existentes, ela não aparece, porque o hide item dela está yes, ou seja, ela está definida para ficar oculta no editor de expressão. Existe um motivo para isso, tá? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Então, nós temos o nome da função, o tipo de retorno, se ela deve ficar escondida ou não. Eu vou escolher que não, porque eu quero que ela apareça. Quantidade mínima de argumentos, quantidade máxima de argumentos. Description é o texto de ajuda, né, que o estúdio vai mostrar para quando nós selecionarmos essa função. Então, lottery eu vou botar aqui que é uma sequência de números para ficar rico com o Magic XPI. Se tiver sorte. Tá? Sorte é importante nesse caso. E parameters é uma coleção de objetos parâmetros que vão definir, então, para o estúdio qual é o tipo de argumento de entrada que essa função espera. Tá? No nosso caso aqui de lottery, nós não vamos ter nenhum tipo de parâmetro, então eu vou deixar aqui vazio. Né? A lista de parâmetros é vazia, ela tem só um valor de retorno, ela não vai receber nenhuma input de argumento. Fiz a definição da interface da minha função, vou fazer mais uma, tá? Para nós termos duas novas funções. Então aqui, vou criar uma outra função, vou chamar ela de sleep year, tá? Que é uma função que não existe por padrão no Magic XPI, na biblioteca standard dele. Ela vai retornar um L de logical. O que ela vai fazer? Testar se um determinado ano é bissexto ou não. Né? Se ele vai ter 366 dias ou se ele só tem 365. Ok. Nesse caso aqui nós vamos ter parâmetros, né? Porque eu preciso testar o ano. Então eu vou lá na minha lista do parameter list,
eu vou acrescentar aqui year, né? Ele é um número, ano a ser testado. Tá? Então, eu defini duas novas funções aqui. Deixa eu fazer só um comentáriozinho. Então, eu tenho uma função chamada lottery, e aí eu tenho uma outra função chamada sleep year. Okay? Com essa alteração aqui nesse arquivo function description, que está na pasta Studio do Magic XPI, quando eu abro, né, um novo projeto, vou pegar aqui ó, um flow data, que é bem fácil de exemplificar. Vou fazer uma atualização aqui. E aqui onde eu tenho as funções, ó, eu tenho todas aquelas funções e tenho também lá na letra L a lottery. Tá vendo? Ó? Lottery. Que são a nova função que eu adicionei lá na lista. E a sleep year vai ter que estar aqui também, na letra I. E sleep year. Tá? E aquele description que eu escrevi lá, ele aparece aqui, né, como help da função. Tá? Ó. Year, testar seu número, o ano a ser testado. Ok? Então eu vou usar aqui a função lottery. Tá? E vou usar aqui numa outra variável de contexto. Vou escolher aqui user code. Tá? If sleep year, o ano atual, tá? No caso aqui, o ano atual vai retornar 2018. Se esse ano é bissexto, eu guardo na variável 366, senão eu guardo 365. To fill. Year date, sleep year. Tá. Deixa eu só salvar aqui. E sleep year, mínimo argumento 1, máximo argumento 1 também. Vamos ver se é disso que ele reclamou. Não salvei, não tem problema. User string. Lottery. E aqui no user code, eu escrevo novamente if is leap year, year date, acho que agora vai 365, não, 366, né? Se não 365. Either to menu to fill arguments in a function. Deixa eu ver se esse cara aqui presta.
return L. Eu acho que nesse caso aqui eu vou precisar de uma assinatura da função. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse nome aqui está complicando. Vamos botar aqui ano. Retorna lógico, verdadeiro ou falso, sleep year. Essa é uma função que não tinha antes, tá ok. User code. Uma coisa. Ok. Com fixo ela vai, então ela tem que ir com variável também. O problema é que eu tinha criado um argumento com o nome year, que year também é o nome de uma outra função, então isso atrapalhou lá o analisador de sintaxe do Magic XPI. Usar palavras em português geralmente vai resolver, porque não deve ter nada no Magic XPI escrito em português. Então, se ele guardou aqui, né, se o ano é bissexto, 366, não 365. Legal. Então, eu tenho essas funções, só que esse é o primeiro passo, né? Eu defini a interface da função e agora eu estou utilizando elas nos projetos. Eu preciso fazer a implementação física dessa função, ou seja, eu tenho que escrever o código delas. Tá? E no caso aqui, as funções de usuário para o Magic XPI, elas precisam ser escritas em Magic XPA. E para isso, tá, nós temos aqui na parte de instalação do Magic, já saindo da pasta Studio, indo para a pasta Runtime, nós temos uma outra subpasta chamada User Resources, e lá dentro nós temos um ECF, né, que é um pacote de aplicações Magic XPA, chamado User Functions. Ele já vem na instalação, só que ele vem vazio. Esse cara, nós precisamos atualizar ele com as nossas funções que acabamos de definir. Nós precisamos fazer a implementação dessa função, escrever o código dela e colocar esse código dentro desse ECF aqui. Tá certo? Muito bem. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o Magic XPA, que vem na instalação do Magic XPI, né? Quando nós instalamos o XPI, ele já vem junto um XPA Studio, que é usado principalmente para compilação dos datamappers, né? Nós vamos abrir esse XPA Studio e vamos criar um projeto, Magic XPA. O nome do projeto pode ser User Functions, pode ser outro nome, tá? Não tem problema esse nome de projeto. Eu optei aqui por criar esse projeto dentro da pasta Templates, que já está dentro de User Resources. Mas isso foi só uma opção minha, tá? Não é mandatório que seja dessa forma. O importante é que ao final a gente compile o ECF, né? Gere o ECF com o nome de User Functions.ecf e coloque nesta pasta aqui. Então eu vou abrir um projeto Magic XPA e eu vou escrever essas funções
né? Eu defini duas novas funções, eu vou escrevê-las dentro do main program. Tá? É importante que seja dentro do main program do Magic XPA. No caso aqui eu já tinha feito o código de uma delas, eu só vou mudar o nome para Lottery. Ok? Ela não recebe parâmetro de entrada, eu defini aqui duas variáveis de memória, uma que é dezena e uma lista de dezena. Criei um loop, no caso ela vai retornar 6 dezenas aleatórias, tá? Criei um loop, esse loop vai ser verdadeiro enquanto eu não tiver 6 dezenas aqui nessa lista. Aí eu gero a dezena aleatoriamente, utilizando a função range do Magic XPA. Se a dezena que eu gerei estiver entre 1 e 60 e ainda não estiver na lista, eu adiciono ela na lista, ao final da lista. Então, eventualmente, esse loop vai executar aqui n vezes, né? Não dá para a gente dizer quantas serão, mas quando nós tivermos 6 números não repetidos dentro dessa variável, o loop termina e essa variável aqui é o retorno da minha função. Tá? E agora eu defini uma outra função chamada sleepYear, tá certo? Então vou fazer o código dela aqui, dentro do main program e com escopo global, tá? Dois detalhes importantes. Claro que uma função Magic XPA, ela pode chamar programas, subtarefas, então eu posso ter vários programas aqui dentro desse projeto para fazer parte do trabalho que aquela função tenha que executar, porém o core da função ele tem que ser definido dentro do main program. Aí aqui eu posso fazer call program, call task, conforme for necessário, né? Posso usar os recursos do Magic XPA integrados com Java, com DLL, com .NET, enfim, não há restrições em relação a isso. Importante só que a função seja definida no main program e tenha o escopo global. E por que a função de usuário do XPI tem que ser escrita em XPA? Porque o XPI Server, né, ele é uma cópia do Magic XPA Enterprise Server, então o código que ele precisa executar é um cabinet, é um .scf. Por isso que a gente tem que escrever o esqueleto, ao menos, dessa função em Magic XPA. Função sleepYear, ela recebe aqui um argumento chamado ano, que é o numérico. Tá? Então, vou botar aqui parâmetro ano, é um numérico. Tá? E quando que o ano é bissexto? O ano é bissexto quando ele for divisível por 4, né? Ele for divisível por 4 e não for múltiplo de 100, então C mod 100 tem que ser diferente de 0, tá? Então ele é divisível por 4, não é múltiplo de 100, exceto se for múltiplo de 400. Então, or mod 400 divisível por 100 ou múltiplo de 400. Então essa é a regra para saber se um ano é bissexto ou não, né? Se ele vai ter um dia a mais por causa daquela diferença de 6 horas no final de cada ano, exceto que como essa diferença não é exatamente 6 horas, é 5 horas e n minutos e segundos, existem essas correções. A cada 100 anos ele não acrescenta, porém, como essa correção é um pouco demais, causa uma distorção, a cada 400 anos ele acrescenta. Ele não acrescentaria porque é 100, mas porque é 400 ele acrescenta.
né? A coisa lá dos entendidos do assunto. Então essa é a regra. Se o número que eu passar aqui aprimorar um pouquinho, né? Tem que ser maior que zero. Tá? Legal. Agora eu tenho os códigos das minhas funções, ou seja, eu tenho a implementação física das funções de usuário que eu defini aqui. Eu vou compilar esse cara, tá? Ou seja, o meu projeto Magic XPA, dentro da pasta Runtime User Resources, tá certo? E aí eu vou ter um arquivo atualizado com o código-fonte das minhas novas duas funções de usuário para uso no Magic XPI. Tá? Então eu tenho a interface da função e tenho o código da função. Com o trabalho que eu fiz até aqui, essas duas funções elas podem ser usadas dentro do editor de expressões do Magic XPI, exceto dos datamappers. Tá? Se eu criar uma expressão dentro de um datamapper, ele não, ela vai estar lá, mas na hora de executar, o Magic XPI Server não vai reconhecer essa função dentro do datamapper. Para que eu possa contornar isso, existe um trabalho adicional que eu ainda vou fazer agora, para que a implementação física dessas funções também esteja disponível dentro dos datamappers. Eu volto lá no meu projeto Magic XPA e eu vou exportar num arquivo chamado MCI, Magic Cabinet Interface. Eu vou exportar essas duas funções. Então, eu vou lá em Options, Interface Builder, Magic XPA, tá? Aí ele vai abrir um wizard aqui para mim. Tá? Eu vou exportar funções. Remove all. Está aparecendo só a lottery, porque eu cometi um erro em não definir o sleep year como global. Né? Escopo subtree não, é escopo global. Tá? Então, acertei aqui agora. Compilo de novo o meu pacote do projeto Magic XPA. E aqui então eu vou no Interface Builder. Exportar essas duas funções. Tá? Seleciono aqui. Vamos adiante. Functions, ok. Agora eu vou exportar Sleep Year e Lottery. Vou escolher aonde que eu vou gerar o ECI. Né? Falei MCI, mas eu acho que é ECI. Bom, também não é importante aqui. Qualquer lugar seria válido, tá? Eu vou já deixar junto com o meu gabinete para não confundir a localização das informações. User Functions MCI, Next, faço um overwrite, Finish, tá? Gerou um arquivo que contém o cabeçalho dessas funções. Se eu editar esse arquivo, ele é um arquivo texto, tá? Se eu editar ele através de um editor de textos, então eu tenho aqui as funções public, lottery sleep year e
As duas funções, slotted e sleep year. E no cabinet file, que é a localização do pacote onde está o código dessas funções, ele coloca sempre um caminho fixo. Eu posso deixar o caminho fixo, ou como eu prefiro fazer, eu vou deixar um caminho relativo usando variáveis de ambiente do Magic XPI. Então, lá nas variáveis de ambiente, né, General Environment, User Environment Variables, eu tenho uma chamada User Functions Location, tá? Que ele aponta para essa pasta aqui, ó, Mesh XPI, User Resources, esse cara aqui, .scf. Então, no caso, eu vou colocar aqui apenas que não vai ser .scf, vai ser .mci. Tá? Perdão, falei errado. A mesma expressão que está lá, acabei me confundindo aqui, mas não é nada que não dê para consertar. A mesma expressão que está lá no User Functions Location, eu coloco aqui. Tá? Na verdade, eu já poderia ter feito isso lá no assistente, né? Se vocês retornarem aqui no assistente que estava gerando esse arquivo MCI, ele tem um campinho lá para dizer aonde que vai ficar, onde que está o ECF com o código que eu estou gerando as interfaces. E ele sugere, né, aqui ó, Cabinet File, ele sugere já o nome completo. Então eu poderia colocar aqui nesse momento a mesma informação que eu tenho do User Location, e aí ele já geraria ele pronto para mim. Tá? Então, para que eu possa utilizar essas funções do Datamapper, eu gerei esse MCI, e aí eu tenho o último passo, que é o seguinte. Lá em Product, na pasta de instalação do Magic XPI, nós temos Runtime e temos Templates. E dentro de Templates nós temos uma pasta chamada Mapper. E aqui dentro nós temos um comps.esp, que é um rascunho, tá, do pacote que vai ser gerado, né, aquele mappergen.scf, que tem a compilação de todos os datamappers do projeto. Então, esse comps.esp é um rascunho dos componentes externos que serão anexados a esse pacote, a esse mapper generate, que será criado posteriormente na compilação. Então, nesse caso aqui, ele já vem com o acréscimo do ECF User Function, já tem a localização definitiva dele aqui, contudo, ele não tem as funções que nós acabamos de criar, que é o que nós vamos ter que fazer agora. Dentro de Component Functions, aqui, nós temos uma coleção de objetos, podemos ter vários objetos, e o que a gente vai fazer é baseado no MCI que foi gerado, pegar o nome dessas funções e colar aqui no public name. Tá? Como eu tenho duas funções exportadas, eu vou ter que fazer então duas vezes isso, ou seja, eu tenho um objeto aqui e aí eu vou ter um segundo objeto aqui embaixo com sleep year, tá? Que arquivo é esse? comps.esp, que está dentro de Runtime Templates Mapper. É importante só ter cuidado para não alterar a estrutura desse XML aqui que nós estamos editando, porque se por algum motivo ele ficar inválido, toda vez que você fizer o build no XPI, ele não gera mais os datamappers na versão final do projeto. Tá?
Então tem que só ter cuidado aqui de preservar a estrutura, alterar realmente só o que está sendo mostrado aqui, que é o elemento object, tá? E aí tem uma questão importante, que é o ID e item ISN. Ele começa com 1, como eu já estou no segundo aqui, eu vou botar o número 2. Se eu tivesse um terceiro, um quarto, quinto, enfim, tantas quantas fossem as funções que eu estivesse exportando, eu colocaria aqui também na sequência, 1, 2, 3 e assim por diante. O último valor que eu colocar, ou seja, a última sequência da função que eu estou editando aqui, eu retorno aqui em cima, last ISN, e coloco aqui. Tá? Então, o meu último não é 1, é 2, eu vou editar aqui com cuidado o 2. Então, com a geração do MCI e a edição do comps ESP, essas nossas duas novas funções aqui também já podem ser usadas dentro de datamapper, tá? Então eu vou fazer isso, eu vou retirar aqui esse update que está aqui, tá? Eu vou deixar só o do lottery e vou pegar um datamapper bem simples, vou fazer só uma atualização de variável. Aí eu pego aqui o user code e no calculated value eu boto a minha função agora usando o sleep year, tá? E ao final vou fazer um print na tela. Números da sorte. Está lá no meu user string o resultado. Claro que eu poderia usar a função aqui diretamente, né? Ela retorna uma string. E vou fazer mais um aqui. Dias no ano de... Aí eu vou pegar o nosso ano atual. E vou ver quantos anos foram calculados lá. ISTR, CUSER Code 3. Aqui, ó, faltou um parênteses. Legal. Então, CUSER Code foi atualizado no datamapper de cima com a nossa função customizada, né, sleep year, usando a função customizada sleep year. E lottery foi atualizado lá no primeiro flow data com a função lottery. Esse fluxo eu vou defini-lo como alt start e vou fazer um build do nosso projeto Magic XPI. Agora ele está compilando o projeto. Como tem um datamapper no projeto, ele vai gerar um mapper generate. Tá? E por causa dessas alterações que nós fizemos aqui no comps ESP, o mapper generate que ele gerou, que ele está gerando, vai reconhecer essas duas novas funções também. Tá? Build success.
Vou fechar o nosso projeto aqui. Só para confirmar o que eu falei, vou abrir então aqui lá no nosso projeto C, Users, Coordenação, Documents, Magic, Projects, User Demo Functions, aqui está, Mapper Generate. Esse aqui é o código interno que é gerado de todos os datamappers do projeto. Tá? Lá na parte de componentes, nós temos User Function. Em User Function, ele reconhece essas duas novas funções. E no código que foi gerado para a execução do datamapper, ele, nessa tarefa aqui, ele usa a nossa nova função. Ele reconhece ela dentro do datamapper. Legal? Então agora é só rodar e ver o que acontece. Nós já temos o Magic XPI 47 no ar. Vamos só abrir o monitor dele. Uma coisinha só que eu tenho que fazer é acertar o Start XML. Não é esse cara aqui. É User Functions Demo aqui. O default é o nome da máquina, mas o meu Gigaspace está em outro lugar. Então esse aqui é o servidor que vai rodar o projeto. Então vamos abrir o monitor e dar Start nesse projeto. Magic Monitor, Admin, Change It, F11 para esticar, User Function Demo e Start. Esse Start iniciou o XPI Server e aí teremos aqui no Activity Log duas mensagens. Essa aqui veio lá da função Lottery, no datamapper, foi atualizado no datamapper. Então ele gerou 6 dezenas. Tá? Vocês podem usar essas dezenas à vontade, não precisa pagar royalties para nós, nada disso. E esse aqui, obviamente, Sleep Year, no caso aqui, retornou falso. Eu não testei realmente no calendário como que é o ano de 2018, mas ele retornou falso. Então tem 365 dias e aí nós utilizamos nossas duas novas funções customizadas no nosso projeto Magic XPI, Lottery e Sleep Year. Okay. Bom, pessoal, nossas dicas e truques de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. E nós vamos seguir aqui no ano de 2018 com mais novidades para vocês. Vamos tentar fazer isso em intervalos bem menores do que foi em 2017. E nos encontramos, então, na nossa próxima sessão ou de Magic Dicas e Truques ou Magic Sem Segredo no nosso blog Magic Software Brasil. Obrigado aí a todos.